Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, no dia em que celebramos a festa dos mártires portugueses, Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo nasceu no Porto, em Portugal, de família ilustre, no ano em 526 ou 27. Entrou na Companhia de Jesus em 1548. Foi ordenado sacerdote em 1553. Mais tarde partiu para o Brasil a fim de se consagrar ao apostolado missionário. Tendo voltado a Portugal, conseguiu recrutar numerosos colaboradores para a sua obra evangelizadora e empreendeu a viagem de regresso. Mas, interceptados ao largo das Ilhas Canárias pelos corsários anticatólicos, sobretudo holandeses, com movimento protestante evangélico, ali sofreu o martírio no dia 15 de julho de 1570. Os 39 companheiros que iam na mesma nau, 31 portugueses e 8 espanhóis, foram também martirizados no mesmo dia ou no dia seguinte. Foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854. Nós que somos uma paróquia de língua portuguesa no Canadá, em Kingston, no Ontário, Canadá, e muitos de nós vimos das ilhas dos Açores, e então, não muitos da Madeira, mas lembramos-nos, por histórias familiares, da ação dos vikings, dos do norte da Europa, que vinham e que só faziam asneiras. Nós hoje olhamos para a Holanda com as suas leis, todas muito modernas, todas a voltar antes do cristianismo, a eutanásia como se queira, tudo do melhor e mais evoluído, segundo a teoria de muita boa gente. Nós olhamos para estes mártires porque foram martirizados na nau. Não consta que trabalhadores da nau fossem martirizados, mas eram sobretudo os padres, porque tinham a coroa e eram conhecidos. Portanto, eram uma afronta diretamente à fé católica. E nós lembramos esta página triste da nossa história, triste, mas sobretudo relemos as páginas atuais. Olhamos para aquilo que se passou e vemos para a bondade atual, para a evolução a que nós chegamos atualmente. Nós somos filhos de um povo nobre, de um povo que não esquece os seus, que não esquece os maiores. E nesta condição, para celebrar os nossos, nós rezamos hoje o Salmo 50. O Salmo 50 é um grito do pecador que grita ao seu Deus, que pede ao seu Deus perdão. Nós podemos não estar de acordo com muita coisa, mas também somos pecadores, também temos que pensar na nossa própria vida e retroceder o passo. Mas uma das coisas que o cristão não pode fazer é calar a maldade, virar a cara para o lado, fazermos o papel de cobardes. Mas, apesar disso, gritamos a Deus e invocamos o perdão. E este Salmo 50 é um grito a Deus para que tenha piedade de nós, para que avalie as nossas ações
à luz da intenção, da boa intenção. Muitas vezes queremos uma coisa e fazemos o contrário. Que o Senhor avalie as nossas ações à luz das nossas boas intenções. São Paulo aos Efésios diz sobre este salmo: renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti-vos do homem novo. E diz o Salmo 50: tende piedade, ó Deus, misericórdia, na vossa imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço todo o meu pecado. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, o pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais a sabedoria. Aspergi-me e serei puro de pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face, e para vós voltarão os transviados. Da morte, com pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se ofereço um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Neste dia que celebramos os mártires portugueses, Santo Inácio de Azevedo, presbítero, e os seus companheiros, temos uma homilia de São João Crisóstomo, que viveu no século IV, nos anos 350, 370, por aí, e fala dos sofrimentos e a glória dos mártires. E diz assim: consideremos a sabedoria de Paulo. Que diz ele? Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Portanto, os sofrimentos do tempo atual não podem ser comparados com a glória do futuro. E foi sempre este lema que os mártires viveram. Porque exclama: me falais das feridas, dos tormentos, dos altares, dos algozes, dos suplícios, da fome, do exílio, das privações, dos grilhões e das algemas. Ainda que invoquemos todas as coisas que atormentam os homens, nada podeis
mencionar que esteja à altura daqueles prémios, daquelas coroas, daquelas recompensas. Pois as provações cessam com a vida presente, ao passo que a recompensa é imortal, permanecendo para sempre. Também isto insinuava o apóstolo noutro lugar, quando dizia: o que no presente é insignificante e momentânea tribulação, diz em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diminuía a quantidade pela qualidade e alivia a dureza pelo breve espaço de tempo. Como as tribulações que então sofriam eram penosas e duras por natureza, Paulo se serve de sua brevidade para diminuir-lhe a dureza, dizendo: o que no presente é insignificante e momentâneo tribulação, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isto acontece quando voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 a 18. Portanto, aquilo que animou sempre os mártires foi os sofrimentos do momento. Nada tem comparação com a glória do futuro nos braços do Pai. Vede como é grande a glória que acompanha a tribulação. Vós mesmos sois testemunhas do que dizemos. Antes mesmo que os mártires tenham recebido as recompensas, os prémios, as coroas, enquanto ainda se vão transformando em pó e cinza, já corremos com entusiasmo para honrá-los, convocando uma assembleia espiritual, proclamando o seu triunfo, exaltando o sangue que derramaram, os tormentos, os golpes, as aflições e as angústias que sofreram. Assim, as próprias tribulações são para eles uma fonte de glória, mesmo antes da recompensa final. Tendo refletido sobre estas coisas, irmãos caríssimos, suportemos generosamente todas as adversidades que sobrevierem. Se Deus as permite, é porque são úteis para nós. Não percamos a esperança nem a coragem, prostrados pelo peso dos sofrimentos, mas resistamos com fortaleza e demos graças a Deus pelos benefícios que nos concedeu. Deste modo, também de gozarmos dos seus dons na vida presente, alcançaremos os bens da vida futura. Pela graça da misericórdia e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele pertence a glória e o poder com o Espírito Santo, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Neste testemunho de São João Crisóstomo, bispo, padre da Igreja do século IV, anos 360, 70, diz-nos que o sofrimento atual não tem comparação com a glória do futuro. E esta fé é a fé que anima a Igreja ao longo da sua caminhada na história. E hoje que celebramos estes santos portugueses e também espanhóis, 31 portugueses e 31 portugueses e 8 espanhóis, portanto foram ao todo 39, que foram martirizados no largo das Canárias e que nós, como portugueses, temos uma vontade nos últimos tempos de esquecer estas páginas, esta gente que se deu a sua vida, estes padres que iam para o Brasil e depois encontravam outro drama, que era o drama do negócio da escravidão, de alguns que
que iam comprar escravos em África para virem trabalhar ao Brasil. E eles andavam naquelas propriedades a animar aquele povo, aquela gente. E hoje, muitas páginas da igreja se voltam contra a própria igreja. Um deles é o padre António Vieira, que mesmo em Portugal alguns grupos querem destruir a estátua, um homem que tanto falou contra a escravidão. Mas não podia fazer nada com os poderosos, como agora, como atualmente. Nós vemos erros todos os dias, opções que sabemos que vão ser muito catastróficas no futuro, mas como cristãos podemos rezar e podemos também não calar o drama. Vamos então, como portugueses e como uma paróquia portuguesa no Canadá, que somos, honrar estes santos neste dia, não calar a sua voz, não calar o seu ideal, a sua verdade, aquilo por que lutavam, aquilo por que procuravam. Nas mãos desta gente que martirizaram, houve muito povo que foi martirizado. Há gente aqui na nossa comunidade que se lembra dos seus avós, nas ilhas, dizer que tapavam as janelas para que não se visse luz nenhuma, porque vinham estes barcos desta gente que hoje os seus descendentes apresentam aí leis e regras com a capa da humanidade e que no fundo continuam o mesmo espírito. Rezemos então o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que as nossas preces, que os nossos pedidos, o Senhor atenda. E nesta pandemia que estamos com tanto medo, em algumas partes do mundo vêm notícias animadoras. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que muita gente não gosta, por razões ideológicas, porque a ideologia, não sei o quê, apresenta-nos um medicamento que, dado com urgência, mas que só os médicos podem passar, a cloroquina, são 2 medicamentos, e está a ter efeitos extraordinários, onde é permitido, onde as autoridades o deixam administrar. E nós continuamos a procurar saber o que é isto. Porque nós sabemos que muitas organizações e muita gente que está no poder defende a redução da humanidade. Dizem que há muita gente no mundo. E nós, quando vemos este medicamento a ter sucesso e a saber notícias, e também sabemos o que é que dizem do outro lado, nós interrogamos e perguntamos se estes mártires todos que morreram agora com esta coronavírus, se era necessário, se o egoísmo, se a vaidade, se a arrogância, se a maldade, se o pecado de muita gente do poder é mais importante do que a salvação da humanidade e o bem do homem no seu todo. Deus permite certas maldades e Deus queira que a gente, quando terminar esta pandemia, não descobramos muita maldade escondida, camuflada. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Deseja todo um santo dia e que hoje os mártires portugueses, Santo Inácio de Azevedo e os seus companheiros, nos anime, nos dê força e nos ajude a olhar para aquilo que é fundamental.